noite, meus irmãos, você que está aí na sua casa, adorando a Deus conosco. Hoje, domingo, dia do Senhor, cá estamos na casa dele, para adorarmos, para dirigirmos o nosso louvor, para também ouvirmos a palavra, para nos edificarmos. Saímos hoje cheio do Espírito Santo do Senhor. Nós convidamos você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 89. Nós leremos do verso 1 até o verso 7. Salmo de número 89, que diz exatamente assim: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu: a benignidade está fundada para sempre, e a tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com o meu escolhido, e jurei a Davi, meu servo: para sempre estabelecerei a tua posteridade, e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembléia dos santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na assembléia dos santos, e temível sobre todos os que o rodeiam. Interessante que esse salmo foi escrito para o rei Davi, acerca da aliança que Deus um dia fizera com ele. E o motivo de nós estarmos aqui está lá no verso 1: cantar as misericórdias do Senhor, adorá-lo, proclamar a tua fidelidade. E no verso 2 diz que a benignidade, a bondade do Senhor é fundamentada na eternidade, porque um dia ele disse ao seu servo Davi, verso 3 e verso 4, que estabeleceria a partir de Davi o seu reino, dia após dia, geração após geração, até a eternidade. Interessante que depois de Davi veio Salomão. Depois de Salomão, o reino se dividiu em duas partes. Depois o povo foi levado ao cativeiro, e anos depois surge da raiz de Davi o Cristo, o Messias, aquele a quem nós estamos aqui hoje adorando, motivo do nosso louvor. Por isso o verso 5 coroa dizendo: celebrem os céus as tuas maravilhas, porque quem nos céus é comparável ao Senhor? Não há ninguém que se compara, e por isso estamos aqui com o coração alegre. Neste momento, vamos então nos dirigir ao Senhor em oração. Nós teremos, alguns irmãos estarão orando, então curva a sua cabeça, vamos falar com o Senhor neste momento. Senhor Deus e Pai, no nome santo do Senhor Jesus, ó Deus, eu te agradeço, Senhor, por todo o teu cuidado, ó Deus, por todo o carinho que o Senhor tem tido com as nossas vidas, ó Deus. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado diariamente, ó Deus. O Senhor tem preservado a nossa vida, guardado a nossa saúde. A gente, ó Deus, tem experimentado, tem sentido, ó Deus, na nossa vida, o Senhor derramando, ó Deus, da sua graça, da sua misericórdia sobre nós todos os dias, ó Deus. O Senhor nos cobrindo, ó Deus, com o seu amor incondicional todos os dias, Senhor. Como diz nos Salmos, ó Deus, que darei ao Senhor por todos esses benefícios, ó Deus. Só nos resta te louvar, bendizer o teu santo nome, ó Deus, te adorar, Senhor, e proclamar o teu santo evangelho, Deus. Que a gente possa, ó Deus, de fato, ser luz do mundo e sal da terra, Senhor. Que a gente possa, de fato, fazer a diferença, ó Deus, na vida das pessoas, para a honra e glória do teu santo nome, ó Deus. Que o Senhor nos dê intrepidez, força, ousadia, ó Deus, para que a gente possa mais e mais pregar o teu santo evangelho, pregar a tua santa palavra, para que mais pessoas, ó Deus, possam ser alcançadas pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor incondicional, para que mais pessoas possam ser salvas em Cristo Jesus, ó Deus. E é no nome santo do Senhor Jesus, ó Deus, com o perdão dos meus pecados, ó Deus,
que eu te oro e te agradeço. Amém. Senhor, nós te bendizemos por tudo que tens feito, por tudo que tu vais fazer, que nós possamos, ó Deus, cada dia mais ter o nosso coração contrito diante de ti e agradecidos, ó Pai, porque tu és um Deus que tudo podes. Por isso, Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, nós exaltamos o teu santo nome, ó Pai, pelo dom da vida que tu nos deste. Muito obrigada, Deus. Receba, Senhor, este nosso culto, ó Pai. Receba, Senhor, nosso louvor. Receba, Senhor, nossa gratidão. Que nós possamos, ó Deus, continuar, Senhor, sempre com as nossas vidas, Senhor, diante do teu altar, Senhor, em adoração, Senhor, a ti, ó Pai. É isso que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Ainda na tua presença, Senhor, nós nos dirigimos ao Senhor para adorar o teu santo nome, porque, como diz o texto, o Senhor é tremendo, ó Pai. Não há ninguém maior do que o Senhor é incomparável. E nós estamos aqui nessa noite para celebrar as tuas maravilhas. Na verdade, a principal maravilha, que foi quando Cristo se entregou na cruz do Calvário por amor a nós, para que nós pudéssemos então, ó Pai, ser tocados com os escolhidos do Senhor, para que nós pudéssemos então ter acesso, ó Pai, e o desejo de te louvar, de te buscar, de te render glórias. Nesse momento, ó Pai, nós, em momento de comunhão dos santos, como diz o texto, comunhão em que nós estamos aqui, ó Pai, em volta da tua palavra, em volta, ó Pai, de reconhecer, ó Pai, que não é por nosso mérito, mas tudo porque o Senhor conquistou na cruz do Calvário lá atrás, ó Pai, para que nós pudéssemos ter a vida eterna, para que nós pudéssemos ter livre acesso ao Senhor. Neste momento, ó Pai, nós mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de estar na tua casa, pela oportunidade e o privilégio de prestar culto, de honra, de louvor, de adoração ao Senhor que é santo. Assim oramos no nome eterno de Jesus. Amém. Vamos continuar o nosso culto cantando. Agora vamos cantar ao nosso Deus. Salmo 40, o verso 1 diz assim: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. O Deus de Israel, o justo de Israel, o santo de Israel, a Bíblia diz que Ele nunca dorme. A Bíblia diz que Ele é o alfa e Ele é o ômega. O alfa, o princípio, e o ômega, o fim. E a Bíblia diz que Deus é. Ele não foi, Ele não era, Deus é. E Ele está no controle de todas as coisas. Esse é o Deus que nós cremos. É um Deus que controla tudo, desde a antiguidade, desde o passado, desde que tudo foi criado. Tudo que nós estamos vivendo está no seu controle. E a gente vai cantar isso. E você só consegue esperar confiantemente no Senhor quando você crê que Ele tem o controle de todas as coisas e que Ele sempre vai governar todas as coisas. Amém? Vamos cantar isso. Desde a antiguidade ainda não se viu e ainda não se ouviu um Deus que trabalha por mim e por você, mas para a glória dele. Amém? Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Diga isso. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Você crê? Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha
Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus além de ti. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. O quê? Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. A tua presença A tua presença é mais preciosa do que o ouro. diga isso pro Senhor. A tua presença A tua presença é socorro presente na angústia. Conheces o meu andar, sabes quando eu deito ou me levanto. Conheces meu coração e sabe dos meus intentos. toma minha vida. Toma minha vida em tuas mãos E o quê? e me faz de novo. Vaso novo eu quero ser, o mais precioso. Toma minha vida em tuas mãos, pra que eu possa sempre te adorar, Te entregar. e te entregar a minha vida. Vamos dizer? A tua presença A tua presença é mais preciosa do que o ouro. Oh, aleluia. A tua presença é socorro presente na angústia. Ele conhece o Deus onisciente. Conheces o meu andar, sabes quando eu deito ou me levanto. Conheces meu coração e sabe dos meus intentos. Toma minha vida em tuas mãos e me faz de novo. Vaso novo eu quero ser, o mais precioso. Toma minha vida em tuas mãos, pra que eu possa sempre te adorar e te entregar a minha vida. Toma minha vida em tuas mãos e me faz de novo. Vaso novo eu quero ser, o mais precioso. Toma minha vida em tuas mãos, pra que eu possa sempre te adorar e te entregar a minha vida. Aleluia, Jesus. Amém.
Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 12. Isaías vai falar sobre a restauração de Israel. Canto de louvor pela restauração de Israel. E essa restauração aqui, naquele momento que era uma restauração de uma nação, o poder era restaurado em Israel, mas é um vislumbre, é uma figura da restauração espiritual de Israel, o Israel de Deus, o povo de Deus sendo restaurado na figura de Jesus na cruz do Calvário. Diz assim a palavra de Deus, Isaías capítulo 12: orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que excelso é o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Isaías está aqui relembrando aquele povo, quantas coisas Deus havia feito naquela nação, quantas restaurações Deus já havia feito, quantos livramentos Deus já havia dado àquele povo. E aí, agora, o povo estava cativo e novamente Deus faria isso na vida deles. E aí Isaías vai dizer: direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome. E agora eu começo a me recordar daquilo que Deus fez enviando Jesus na cruz do Calvário para restaurar a cada um de nós. E aí eu tenho que dizer para você, você volta os seus olhos para trás e vê a crucificação de Jesus, e aí eu posso te dizer: dê graças ao Senhor, invocai o seu nome. Vamos tornar manifesto aquilo que Jesus fez às pessoas, para que eles também possam glorificar a Deus, para que eles também possam agradecer ao Senhor, assim como nós hoje somos gratos ao Senhor. Vamos louvar o nosso Deus, vamos cantar isso que Ele fez na cruz por cada um de nós. Para a cruz eu vou.
trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante, impressionante é o seu amor. Diga isso. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Foi impressionante. Impressionante é o seu amor. Foi por mim, por você. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Nós somos gratos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Ó Deus, Teu Filho Jesus na cruz do Calvário. Sabemos, ó Deus, que não somos dignos, ó Deus, mas o Senhor nos deu esse presente. Por isso, ó Deus, nós somos gratos e dedicamos a nossa vida para louvar e glorificar o Teu nome. Ó Deus, usa-nos, ó Deus, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu reconheço que não sou nada
sejam dadas a ti, tu que estás entronizado entre os querubins. E o que? Diante do Senhor me prostro e entrego meu louvor. Ele é santo. Santo e Santo é o Senhor. Não há nenhum Deus que seja santo como Jesus. Diga: Santo, Santo, Santo é o Senhor. 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 Aleluia. Só nosso Senhor Jesus é santo. Glorificado e exaltado seja o teu nome. Aleluia. Boa noite, irmãos. É muito bom, muito gostoso estar aqui na casa do Senhor, Deus, e estar aqui, né, voltando ao templo, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui, a junta diaconal está por aí. Quando os irmãos precisar, pode contactar qualquer um dos nossos irmãos diáconos, tanto a mim quanto qualquer um deles, e que os irmãos possam estar em casa e bem guardados, tá? Que muito em breve estaremos aqui na casa de Deus fazendo um culto de ação de graças em nome dele. Vamos orar agora pelos dízimos e pelas ofertas, tá? Senhor Pai, ó Deus, estamos aqui, ó Deus, em culto, ó Pai, prestando a Ti, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Viemos a Ti agora, ó Pai, e pedir, ó Deus, para que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, as pessoas, ó Pai, que entregaram os seus dízimos e suas ofertas, ó Pai, que o Senhor possa estar derramando bênçãos sem medidas, ó Pai. E as pessoas, ó Pai, que têm o desejo, ó Pai, de ofertar, de dizimar, ó Deus, que o Senhor possa estar dando condição a eles, ó Pai. Senhor, eu te peço, ó Pai, que também as pessoas que vão cuidar desse dinheiro, ó Pai, que eles possam usar para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Esteja com eles, ó Pai, nas decisões, ó Pai, e tudo que eles forem fazer, ó Pai. É tudo que eu te peço e te agradeço, com o perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos ter um louvor com a irmã Érica e o diácono William, lá de Bananal. Sei que os problemas vão surgir, sei que provações virão, mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus, que Ele estende tua forte mão. Sei que as muralhas do teu muro hão de intimidar teu ser,
destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Sei que não há nada nem ninguém que consiga separar um cristão de Deus e de uma vida mais além. No céu onde os temores vão cessar. É intransponível esse amor que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Boa noite, amada igreja de Vila Maria, igreja de Bananal. Boa noite, adolescente de Vila Maria, de Bananal e vovô. Coincidiu hoje, né? Dia do vovô, da vovó e dia dos adolescentes. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Então, além de estar orando pela mensagem do pastor, eu quero estar parabenizando também pela vida de vocês. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Sem mais delongas, oremos então, amados. Querido Deus, nosso amado Pai, bendito e poderoso é o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem tranquilizado, o Senhor nos tem acalmado para viver na Tua presença, apesar das lutas e da dificuldade. Estamos aqui diante da Tua presença, pedindo a Tua iluminação. O Teu Espírito Santo esteja falando com o Teu servo pastor, para que ele traga uma mensagem vinda do Senhor para os corações de todos aqueles que estão Te ouvindo, Pai. Abençoa o Teu servo, o Teu ministério, a Tua família. Abençoa nossas igrejas e nos ajuda, Pai, sempre nos humilhar na Tua santa e divina presença. Assim oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, tendo orado, vamos abrir as nossas Bíblias em Eclesiastes capítulo 3. Eu quero pensar no capítulo 3 de Eclesiastes nessa noite. E eu queria tirar o tema da meditação para esta noite do versículo 14, quando a palavra de Deus nos diz assim: eu sei, sabemos que tudo quanto Deus faz durará para sempre, foi planejado na eternidade, durará eternamente, nada acrescenta e nada tira, e isto o Senhor faz para que nós, os homens, temamos diante dele. Isso o Senhor faz para que temamos diante dele.
Eu queria pensar no seguinte tema nessa noite, irmãos: como lidar com o tempo do Senhor, como ter consciência daquilo que o Senhor faz, aquilo que deve durar eternamente, aquilo que foi planejado na eternidade, aquilo que nada se acrescenta, aquilo que nada se tira e aquilo que Ele faz para que possamos desenvolver temor. Em primeiro lugar, irmãos, como lidar com o tempo do Senhor? Precisamos entender que o Senhor determinou o tempo. E olha o que diz lá o versículo 1: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. A primeira maneira de lidar com o tempo do Senhor é entendendo que o Senhor determinou tudo. Tudo no tempo foi planejado na eternidade pelo Senhor, nada se acrescenta, nada se tira, e nós, como povo de Deus, precisamos amar o Senhor ainda mais por causa disso. Amar o Senhor ainda mais, porque o Senhor é o dono do planejamento de todas as coisas. Essa é a primeira maneira de lidar com o tempo do Senhor, entendendo que tudo foi determinado pelo Senhor. A segunda maneira de lidar com o tempo do Senhor é entendendo que o Senhor requer de nós, o seu povo, o temor. O Senhor requer que o temamos, que o amemos, que o glorifiquemos, que amemos o que Ele ama e que abominemos e até odiemos aquilo que Ele odeia. E o versículo 14 diz assim: tudo que Deus fez na eternidade vai durar e acontecer do jeito que Ele planejou. Não tem como acrescentar nada, não tem como tirar nada. E isso o Senhor fez para que nós, o seu povo, tenhamos temor. A primeira maneira de lidar com o tempo do Senhor é entendendo que o tempo é dele. O Senhor determinou o tempo para que as coisas aconteçam dentro dos seus padrões e dentro dos seus decretos. A segunda maneira é temendo o Senhor. E a última maneira, lá no versículo 17, é entendendo que o Senhor tem propósito. E os dois propósitos do Senhor sempre é que o seu nome seja glorificado e que nós possamos, então, amadurecer. E a terceira maneira de lidar com o tempo do Senhor é entendendo que o Senhor tem propósito. Nós estamos aqui para entender que Deus determinou o tempo. Estamos aqui para entender que o Senhor requer o nosso temor. Estamos aqui para entender que o Senhor é o Deus de propósito e todas as coisas irão acontecer do jeito que o Senhor planejou. A gente vive um tempo, irmãos, onde a gente precisa aprender a lidar com o Senhor do tempo. O tempo do Senhor não importará tanto quando a gente aprender e apreender mais do tempo do Senhor do tempo. Estamos no tempo do Senhor, vivendo debaixo das ordens do Senhor do tempo. E se eu estiver muito bem com o Senhor do tempo, aí eu estarei muito bem também com o tempo do Senhor. O Senhor requer que estejamos plenos em sua presença, aguardando o seu retorno, não com a lâmpada pela metade, mas com a lâmpada cheia de azeite, para que possamos então, nesse tempo de aguardar a vontade soberana, a volta de Cristo, nesse tempo de viver o tempo, possamos estar conscientes de que Ele é o Senhor da história. Olha o tempo que a gente está esperando, irmãos. Olha o tempo que a gente está vivendo. Olha o tempo que a gente está aguardando, que esse tempo onde o coronavírus está passeando na humanidade, a gente aguardando que o tempo do Senhor chegue. E o Senhor requer que a gente aguarde amando, orando, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Mas vamos pensar, irmãos, como lidar com o tempo do Senhor? Em primeiro lugar, entendendo que tudo tem o seu tempo determinado. O Senhor determinou o tempo. Eclesiastes capítulo 3 vai nos ensinar isso. Ele é o dono do tempo. Existem dois tipos de tempo. Tem o tempo que a gente vive, o tempo cronológico, que é o tempo que a gente entende, o tempo cronológico, o tempo de 24 horas, e tem também o tempo kairos, é a eternidade, onde nós vamos, para onde nós vamos. E dentro do tempo cronológico, de vez em quando, o Senhor dá uma aula de tempo para nós, na cronologia. Porque, infelizmente, nós somos imediatistas e, infelizmente, nós somos ansiosos, somos desesperados. Corremos o tempo todo para reclamar do tempo do Senhor. E isso não é bom. A gente precisa entender o Senhor do tempo, o tempo do Senhor, e glorificar o tempo do Senhor, o Senhor do tempo, no tempo do Senhor. Porque tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu, na cronologia. O Deus Kairos
governa a história da cronologia e a gente precisa entender isso. Precisamos, então, nesse tempo, aprender a admirar o dono do tempo. Precisamos aprender a admirar o tempo do Senhor e glorificar o nome do Senhor. Tudo, diz a palavra de Deus, tudo tem, tudo. Nada fugiu do controle do Senhor. Tudo o que aconteceu na história, tudo o que acontece na história, tudo o que acontecerá na história foi determinado pelo Senhor do tempo e vai acontecer no tempo do Senhor. E às vezes a gente fica imaginando, será que alguém tem alguma coisa contra o Senhor ser o dono do tempo? Será que o povo aí fora talvez pense assim, olha, que tempo doido é esse? Mas o povo de Deus tem que lembrar que o Senhor determinou o tempo para que as coisas aconteçam dentro do seu tempo. Parece que a gente fica repetindo tempo, né? Mas o Senhor onipotente, será que Ele tem a nossa autorização para ser o Senhor onisciente, para ser o dono da história, para operar na história, mas principalmente ser o Deus presente na nossa história? Parece que as pessoas não gostam muito do tempo ter um dono universal. Parece que até às vezes o próprio povo da igreja, o povo de Deus, parece que não gosta muito de o Senhor dirigir as coisas do jeito que Ele dirige. Mas, irmãos, o povo precisa entender, quer gostem ou deixem de gostar, que o tempo tem dono, e o dono requer ser admirado pelos seus eleitos. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. O Senhor determinou tudo, o tempo de tudo o que está acontecendo na terra. E nós, como seu povo, e nós, como sua igreja, olhamos como um Deus de propósito e nos dobramos diante dele para glorificar e bendizer o Deus da história. Tudo, meu irmão, o que vem acontecendo foi escrito e determinado pelo Senhor. É bem simples isso, para quem consegue entender que o Deus Todo-Poderoso nos ama, nos dá alegria, nos dá paz e nos dá ânimo, dirigindo a nossa história, dirigindo o nosso tempo. É claro que seria complicado a gente olhar para um Deus que não é onipotente, é claro que seria complicado a gente não olhar para um Deus que não fosse onisciente e presente conosco. Mas o que Deus ensina para nós, para nos ensinar a lidar com o tempo, é que Ele determinou o tempo. E porque Ele determinou o tempo, então eu posso glorificá-lo com as minhas ações, eu posso glorificá-lo com a minha oração, eu devo glorificá-lo com a minha adoração. Nós não podemos nos posicionar contrários à soberania absoluta do Senhor do tempo, nem sem perceber. Precisamos nos conscientizar que o Senhor é o Deus dos decretos eternos. E olha o que diz o versículo 2, para nos ensinar a trabalhar essa visão de entendimento, de compreensão do Senhor que determina o tempo. Há tempo para a gente nascer e há tempo para a gente morrer, e tanto o tempo de nascimento quanto o tempo da morte foi escrito e determinado pelo Senhor. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Presta atenção, irmão, o Senhor escreveu o dia do nosso nascimento, o Senhor escreveu o dia da nossa morte, está escrito tudo sobre nós. E nesse tempo, nesse intervalo entre nascer e morrer, o Senhor requer a nossa admiração, o Senhor requer a nossa adoração, o Senhor requer a nossa satisfação e o Senhor requer também a nossa santificação. E o versículo base diz isso: eu compreendo que tudo quanto Deus fez vai durar eternamente, nada se lhe pode acrescentar, nada se pode tirar, e Deus faz isso por quê? Para que os homens o adorem, para que os homens o temam, para que os homens o glorifiquem, para que os homens sejam satisfeitos com Ele. Como que a gente tem olhado o tempo do Senhor, irmãos? Precisamos olhar o tempo do Senhor com temor, precisamos olhar o tempo do Senhor com admiração, precisamos olhar o tempo do Senhor com adoração, com temor. Sabe por que o Senhor faz isso, irmãos? Sabe por que o Senhor domina sobre todas as coisas? Para a gente temer, para a gente adorar, para a gente ser feliz, para a gente ter plenitude nele, para a gente dizer, ó Deus dos decretos, Deus maravilhoso, continua fazendo segundo o Senhor planejou, mas me dá satisfação nas tuas obras. Vou te contar um segredo que está no texto aqui, irmãos. Não há
como mudar nada no tempo do Senhor. Não há como mudar nada disso. O versículo 14, não se pode acrescentar nada no planejamento de Deus, não se pode tirar nada do planejamento de Deus. Tudo que vivemos é viver no tempo do Senhor. O que o Senhor quer com isso? O Senhor requer o nosso temor e que entendamos que tudo tem o propósito. O propósito é que o Senhor seja adorado, glorificado. E o segundo propósito é que eu e você possamos amadurecer a consciência do governo absoluto e eterno do Senhor Jesus Cristo. Versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e existe tempo para todo propósito debaixo do céu. O que o Senhor está nos informando? Que tudo o que acontece debaixo do céu foi planejado na eternidade, foi planejado no Kairos. A cronologia foi planejada na kairologia. O Kairos é o ambiente de planejamento do Deus eterno, do onipotente, do onisciente, e agora o Deus presente através da pessoa de Jesus e através do Espírito Santo que vem morar e habitar nos nossos corações para atentar os nossos corações para a grandeza, para a majestade única e poderosa do Senhor Jesus Cristo. Estamos na cronologia, guiados e administrados pelo Deus do Kairos, o Deus que tem o seu tempo determinado. E a gente pode entender e viver que o Deus onipotente governa esse nosso tempo. Ele governa a cronologia, sem perder em nenhum momento, em momento algum, o domínio absoluto de todas as coisas, para governar então como Deus de propósito, como Deus que traz para nós a condição de filhos que são amados, alegrados, que têm paz, animados, fortalecidos pela consciência do governo único e soberano de Jesus Cristo. O Senhor é o Deus dos decretos eternos. O Senhor governa toda a história com majestade única. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Mas tudo isso na condição do versículo 14. Eu sei, eu tenho consciência de que tudo quanto o Senhor faz dura eternamente, tem o seu início dentro do Kairos e tem a sua realização na cronologia. Não se pode acrescentar nada, não se pode tirar nada, e tudo isso para que a gente, nesse espaço de existência, possa glorificar, possa adorar, possa temer ao Deus Todo-Poderoso. Entendeu, meu irmão? Está entendendo, minha irmã? O Senhor é o dono da história. O Senhor, o Deus da história, quer que aprendamos a lidar com o tempo dEle. E o segredo para nós é que nada vai mudar. O segredo para nós é que nada vai ser diferente, nada vai ser acrescentado, nada vai ser tirado. As coisas vão acontecer exatamente do jeito que o Senhor planejou. E o que Ele requer de nós? Admiração, adoração, satisfação e santificação. Sabendo que o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, está no governo absoluto de toda a história. E a gente pode glorificar o nome de Deus, Ele requer ser glorificado, e a gente pode amadurecer com tudo isso. Mas o texto também diz que existe tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de matar, a ideia do Antigo Testamento, tempo de curar, a ideia da graça do Novo Testamento, tempo de derrubar, Antigo Testamento, tempo de edificação, Novo Testamento. A consciência do Senhor nos leva a viver não um tempo de morte, mas um tempo de cura, não um tempo de derrubar, mas um tempo de edificação. E a gente precisa começar aqui, na consciência do governo absoluto de Jesus Cristo. Tempo de arrepender-se, tempo de recomeçar, tempo de estruturar-se, tempo de glorificar e bendizer o nome do Senhor. Mas o versículo 4 também nos ensina assim, também é tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria. E a gente fica tentando relacionar isso com a graça de Deus e descobrindo que o tempo de chorar é quando a gente não consegue entender a graça do domínio poderoso de Jesus Cristo sobre a história. O tempo de rir é quando a gente consegue entender e quando a gente consegue glorificar, é quando a gente consegue bendizer. Tempo de prantear é quando
salte de alegria em qualquer tempo. E Abacuque deixa isso tão claro. Não importa, meu irmão, se eu não tenha as coisas no curral, não importa se não tenha gado, todavia eu bendirei, eu glorificarei o nome do Senhor. Todavia eu me alegro, eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor me faz andar de maneira altaneira. O versículo 5 vai dizer assim: tem tempo de espalhar pedras, tem tempo de ajuntar pedras, tem tempo de abraçar e tem tempo de afastar-se de abraçar. Tem tempo que a gente trabalha com edificação, então a gente ajunta pedras. Tem tempo que a gente pega todas as pedras que a gente ajuntou para alguma edificação que não glorifica o nome do Senhor e a gente esparrama essas pedras. Tem tempo de ajuntar pedras, tem tempo de esparramar pedras, tem tempo de abraçar e também tem tempo de afastar-se de abraçar. E como que a gente está vivendo o tempo hoje de afastar-se de abraçar? Às vezes nós temos pedra para uma edificação que não glorifica o nome do Senhor, que não exalta a soberania de Deus, que não promove a verdade, então é tempo de espalhar pedras. Mas se essas pedras ajuntadas glorificam, bendizem o nome do Senhor, é tempo de ajuntar pedras. Tudo que somos e tudo que temos deve promover a glória do Senhor, a edificação do povo de Deus, a glória do Senhor. O Senhor determinou todas as coisas e a gente tem que viver também para a glória do nome do Senhor. Versículo 6 vai dizer assim: tem tempo de buscar, tem tempo de perder, tem tempo de guardar, tem tempo de deitar fora. Há momentos, irmãos, que buscar não é bom. Tem tempos que buscar é maravilhoso. Tem tempo que perder as coisas é a melhor coisa que acontece na vida da gente. Tem tempo que guardar as coisas é bom, mas tem tempo que jogar fora algumas coisas é a melhor coisa que acontece na vida da gente, para a gente lembrar de glorificar o nome do Senhor, porque Ele é o dono do tempo. Às vezes o que consideramos perda no Senhor é lucro espiritual. O cristão nunca perde, ele sempre lucra espiritualmente, para que ele entenda o governo do Senhor. O que consideramos ganho sem o Senhor é prejuízo espiritual. Tem coisas que não são para serem guardadas e a gente está guardando. Tem coisas que o Senhor já mandou a gente jogar fora há um monte de tempo e a gente não joga fora. A gente está guardando, isso está atrapalhando a gente de vivenciar a graça da compreensão, de lidar com o tempo do Senhor e entender que tudo foi determinado pelo Senhor. Tem coisas que é para a gente jogar fora, irmãos. E tem gente guardando coisas que já era para ter jogado fora um monte de tempo. A gente tem que orar com coragem, dizer assim: Senhor Jesus, me ensina a buscar aquilo que te agrada, me ensina a perder o que não te agrada, me ensina a guardar o que te agrada e me ensina a deitar fora o que não te agrada. No tempo entre nascer e morrer, tem coisas que é lucro perder e não ganhar. Talvez você esteja pensando assim: eu perdi, não perdeu nada. Cristão não perde. Cristão tem lucro espiritual sempre. E a gente não pode transferir coisa que não presta para outras pessoas, não. Quando a gente perde, a gente está ganhando maturidade. Quando a gente deita fora, a gente está ganhando maturidade. E a pergunta que eu faço para a gente: o que já passou da hora da gente perder, o que já passou da hora da gente deitar fora da nossa vida, que não glorifica o nome do Senhor entre o nosso nascer e o nosso morrer? O que você tem lá na sua casa que o Senhor está tratando o seu coração, está puxando a tua orelha para você jogar fora? Pensa aí, meu irmão. Versículo 7 vai dizer assim: tem tempo de rasgar, tem tempo de costurar, tem tempo que a gente deve ficar calado, e tem tempo que a gente tem que falar. Tem tempo que a gente precisa rasgar as vestes a favor da maturidade espiritual. Senhor, eu me rasgo diante do Senhor para amadurecer. Tem épocas que a gente precisa costurar a roupa a favor da maturidade espiritual. A gente tem que pagar o preço para amadurecer e deixar de ser menino, deixar de ser menina na fé. E a pergunta que a gente faz: será que a roupa que eu visto define a minha maturidade? Será que define a minha maturidade rasgar a minha roupa ou costurar a minha roupa? Se ela é pouca, é melhor costurar. Se ela é bastante,
e a gente está usando ela para se esconder, então é melhor rasgar. Se amamos o Senhor, a nossa roupa acaba manifestando esse amor pelo Senhor. É engraçado falar de roupa, né? É tempo de costurar e é tempo de rasgar. Às vezes é momento de ficar calado, porque ficar calado define que nós amamos o Senhor. Mas tem época que é tempo de falar e não se calar. A gente precisa olhar para o Senhor e dizer assim: Senhor, me dá maturidade para rasgar, me dá maturidade para costurar, me dá maturidade para eu me calar e me dá maturidade para eu falar e entender o tempo certo de eu fazer isso. Versículo 8, olha que lindo: tempo de amar, mas também tempo de aborrecer, tempo de guerrear, mas também tempo de paz, tempo de amar o que o Senhor ama, tempo de aborrecer o que o Senhor aborrece. Isso é uma boa definição também de adoração. Tempo de guerra e tempo de paz. Tempo de paz, um tempo de consciência sobre aquilo que foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Paz é fruto do Espírito Santo, é ausência de conflito, não conflito militar somente, mas ausência de conflito espiritual. Estaremos bem com o Senhor, amadurecidos com o Senhor. Que interessante, né, irmãos? O tempo é do Senhor e nós não estamos autorizados a brigar com o Senhor, mas estamos autorizados a glorificar o nome do Senhor com adoração. O Senhor requer o nosso temor. O tempo é do Senhor, o tempo foi determinado pelo Senhor para a nossa maturidade espiritual. Precisamos então amadurecer nele e também para ele. Precisamos aprender a crescer e a admirar o Senhor e amadurecer simplesmente para glorificar e bendizer o nome do Senhor e falar como Jesus nos ensinou: seja feita a tua vontade, mas Senhor, nos amadurece. Precisamos ser pegos e flagrados brigando com o Senhor, com as nossas atitudes. Não precisamos ser flagrados e encontrados brigando com o Senhor através das nossas orações. Não precisamos adorar de maneira errada. Precisamos entender: Tu és Deus Todo-Poderoso, Tu és soberano sobre a terra e eu me rendo diante do Senhor. Precisamos aprender a lidar com o tempo do Senhor, então, entendendo que o Senhor é dono de tudo, entendendo que o Senhor determinou o tempo. Mas em segundo lugar, precisamos lidar com o tempo do Senhor, entendendo que o Senhor requer o nosso temor. Versículo 14, eu sei, eu tenho consciência que tudo que Deus faz dura eternamente, dura do jeito que Ele planejou na eternidade. Nada se lhe pode acrescentar, nada se lhe pode tirar. E isto Deus faz para que os homens temam diante dele. Onde que entra as nossas orações aí? Jesus ensinou a orar, não ensinou? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como planejada no céu, ou como feita e executada aí no céu. Nós estamos debaixo da graça do Senhor. E o texto vai dizer que isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Nós não oramos para mudar o Senhor, nós oramos para nos moldar ao Senhor, para entender a sua graça e sermos satisfeitos e temerosos diante do Senhor. O que o Senhor planejou na eternidade não vai mudar, diz o texto. Nada se acrescenta e nada se tira. Acrescentar o quê? Tirar o quê? Se Deus é perfeito. E por que o Senhor faz isso? Para que os homens temam diante dele. E aí a gente vai, o livro vai contar para a gente como que é o trabalho do trabalhador no versículo 9. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que ele se afadiga? Qual é o proveito do trabalhador naquilo com que traz fadiga para ele? Aí o Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar uma cidade, em vão vigia a polícia militar, a sentinela. Inútil vos será também levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O texto nos ensina que nada faz sentido sem o Senhor.
Nada faz sentido sem o temor do Senhor. A vida não faz sentido sem o Senhor, sem o propósito de temer o Senhor. A vida tem que ter o temor do Senhor, porque a vida sem o temor do Senhor é uma vida fracassada, é uma vida cheia de ilusão, é uma vida deprimida, angustiada e desesperada. Por isso que tem um monte de angústias acontecendo hoje na sociedade, porque o povo não teme o Senhor. Um monte de pessoas vivendo as angústias de não entender a graça, o poder, a majestade, a onipotência, a onisciência e a onipresença do Senhor. Eu vi o trabalho que Deus impôs aos homens, versículo 10, para com eles o afligir. Um povo que não reconhece o Senhor, um povo que não tem temor do Senhor, trabalha angustiado e trabalha com aflição. Não consegue perceber o movimento de Deus no seu dia a dia. E o versículo 11 vai dizer assim: tudo fez Deus tão formoso. Olha que maravilha o versículo 11. Deus fez tudo tão formoso no seu devido tempo. Ele colocou a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. A consciência da eternidade colocada na vida daqueles que temem o Senhor faz com que eles amem tanto o Senhor e não precisem mais saber nada sobre o que Deus está fazendo, porque vão conseguir temer o Senhor, admirar o Senhor. Temer o Senhor neste contexto demonstra que é ter a consciência da eternidade no coração. Temer é não saber direito o que o Senhor está fazendo, mas poder confiar no Senhor que está fazendo alguma coisa. É deixar o Senhor ser o Senhor, é não resistir aos propósitos do Senhor, porque tudo o que Ele faz é formoso, mesmo que eu não entenda. A gente pode dar um crédito para o Senhor. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor está no governo, então eu vou acreditar que o que o Senhor planejou é maravilhoso. Eu vou acreditar que aquilo que o Senhor planejou é formoso, porque tudo o que o Senhor faz é muito formoso. Tudo o que o Senhor faz é maravilhoso, então eu vou acreditar que formoso o Senhor é aquilo que o Senhor está fazendo. Que bom a gente confiar nesse Deus que sabe o que está fazendo. Afinal de contas, nós temos a eternidade no coração, nós temos temor no coração. A eternidade nos faz ter temor, o temor nos faz visualizar a eternidade. E com todo o respeito do mundo, a gente pode dizer: não sei o que Deus está fazendo, mas eu sei que é o Senhor formoso fazendo. Então eu posso melhorar a minha cara, vamos melhorar a nossa cara, eu posso melhorar o nosso tempo, nós podemos melhorar o nosso tempo devocional, a gente pode melhorar a nossa gratidão, a gente pode investir em melhorar as nossas vestes, a gente pode melhorar a nossa linguagem, a gente pode melhorar os nossos talentos, a gente pode trabalhar para a glória de Jesus Cristo, a gente pode estudar para a glória de Jesus Cristo, a gente pode fazer tudo para a glória de Jesus Cristo, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, façamos tudo para a glória de Jesus Cristo, porque a eternidade do Senhor foi plantada no nosso coração e nós podemos temer o Deus que é formoso. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, colocou a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir todas as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Mesmo assim, podemos dizer: Senhor, Tu és formoso, Tu és maravilhoso, Deus bom, Deus supremo, meu Pai. Eu não preciso brigar com Ele. E a gente não precisa brigar com o Senhor que determinou o tempo. A gente tem que admirar o Senhor que determinou o tempo. A gente precisa aprender a lidar com este Deus Todo-Poderoso. No versículo 12 e 13 vai dizer assim: eu sei que nada há melhor para o homem que regozijar e levar a vida regalada. Isso é um pensamento. Eu também sei que é presente de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Também eu sei também que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada se lhe pode tirar, e isso o Senhor fez para que os homens tenham temor diante dele. No meio de toda a nossa rotina diária, às vezes estressada e desesperada, o Senhor requer o nosso temor. Mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que a gente planejou, o Senhor requer o nosso
temor. Você não se pertence, a tua família não te pertence, o seu trabalho não te pertence, você não é seu. O Senhor requer o seu temor. Somos dele, somos para ele, do jeito que ele planejou na eternidade. Talvez a vida regalada não seja do nosso jeito, mas é do jeito dele. Às vezes não desfrutaremos do nosso trabalho, mas do que ele planejou para nós desfrutaremos. Ele é a nossa herança, ele é a nossa alegria, e nós podemos confiar plenamente nele. Versículo 3 diz assim: o que é, já foi, o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. É interessante pensar este texto. O Senhor fez tudo para a sua glória e para o nosso deleite e maturidade. O Senhor fez tudo para que possamos admirá-lo, contemplá-lo e glorificá-lo. O texto vai dizer: o que é, foi o que ele planejou que seria. O que virá, foi o que o Senhor planejou que virá. A consciência me renova, me faz forte para ele, não para mim mesmo. A eternidade do meu coração me leva a contemplar que aquilo que é, já foi, o que há de ser, também já foi, porque o Senhor é o dono de todo o planejamento. Qual é o fim principal do homem? É glorificar o Senhor, ser feliz no Senhor. Não ser feliz em si mesmo, não ser feliz nos seus planejamentos de plenitude terrena, não ser feliz no seu planejamento de plenitude na vida transitória, mas ser feliz no Senhor, no eterno, no Todo-Poderoso. Por isso que o Senhor colocou a eternidade no coração, para nos levar ao temor e à adoração e à satisfação no Senhor, e isso tem que bastar. Como lidar com o tempo do Senhor? Em primeiro lugar, entendendo que o Senhor determinou tudo o que acontece. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Em segundo lugar, entendendo que o Senhor colocou a eternidade no meu coração e requer de mim o meu temor, a minha adoração, a minha satisfação. E em terceiro lugar, entendendo que o Senhor tem propósito. O Senhor tem um propósito para tudo o que Ele faz. Quando a gente olha uma pandemia mundial, quando a gente olha as nossas situações locais, a gente pode dizer: Deus de propósito, eu sei que o Senhor está nisso. Eu sei que no final de todas essas coisas, o seu nome será glorificado, porque o propósito para tudo que acontece é para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Versículo 17, então disse comigo: Deus julgará o justo e o injusto, porque há tempo para todo propósito e para toda boa obra. O Senhor tem propósito para todos, propósito para os justos e tem propósito também para os perversos. O Senhor não planejou nenhum acontecimento debaixo do céu que não tenha propósito. Tudo o que acontece promove a glória do Senhor e promove também a maturidade dos seus eleitos. Tudo promove a glória do Senhor. Tudo promove o crescimento e a adoração dos eleitos. Versículo 16 diz assim: vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, no lugar da justiça reinava mais maldade ainda. Embaixo dos céus não há justiça. E era isso que agora Salomão estava contemplando. Isso não parece incoerente quando observamos? Olhar no lugar do juízo o reinado da maldade, no lugar da justiça, mais maldade ainda. Embora isso seja motivo para nos irar, nós não deveríamos ficar indignados, porque isso também tem o propósito do Senhor. A vaidade humana é assim mesmo, mas tudo tem propósito. Aí eu posso pensar, eu posso observar melhor, e não observar agora como alguém que não tem eternidade no coração, mas como alguém que tem eternidade no coração. Nós, cristãos de Jesus, nós que sabemos que o Senhor determinou todas as coisas, nós que sabemos que temos a eternidade no coração para temer o Senhor, nós não precisamos nos assustar quando contemplamos coisas como essa. O injusto estar governando, aquele que deveria fazer justiça não estar fazendo justiça. A gente pode dizer, pode gritar junto com o apóstolo Paulo: eu sei que todas as coisas, até o injusto governar, coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que amam Jesus, daqueles que foram chamados segundo o propósito do Senhor.
a gente ama o Senhor, Ele faz o que quer na história, e ainda requer da gente o nosso bater de palmas para Ele, entendendo que Ele está no governo de todas as coisas. Estaremos como cristãos, contemplando o tempo de Deus, sempre vivendo no lucro de sermos filhos do Deus Todo-Poderoso. Então disse comigo mesmo, versículo 17, Deus julgará o justo, Deus julgará também o perverso, porque há tempo para todo propósito debaixo da terra. Vamos deixar nas mãos do Senhor, vamos entender as mãos do Senhor tratando o justo, vamos entender as mãos do Senhor tratando o perverso, vamos continuar com a eternidade do coração admirando o Senhor, afinal o perverso cumpre também os propósitos do Senhor na terra. Ninguém convocou o povo de Deus para ser identificador de perversos, condenador de perversos e matador de perversos. Nós somos adoradores que pregamos o Evangelho, que adoramos o Senhor. Muita dessa indignação aqui na terra não define nada para nós que somos os eleitos. Os eleitos são adoradores, são forasteiros que vivem o Evangelho, que pregam o Evangelho, que creem que o Senhor está governando toda a história. Tiago capítulo 4, versículo 4 fala que nós nem somos dessa história. Quem ama o mundo não ama o Senhor. Quem ama o Senhor não ama o mundo. Quem ama o Senhor adora o Senhor e proclama as suas virtudes e vai vivendo esse tempo onde o Senhor nos colocou aqui na terra. Nós buscamos as coisas do alto, diz Colossenses capítulo 3. Versículo 18 diz assim, disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. O que iguala todo mundo no final das contas? Todo mundo vai morrer. Aqui o texto está falando de morte. Vamos morrer, eles vão morrer. Estão se esquecendo que vão morrer. Quem tem eternidade no coração tem a consciência da glorificação. Quem não tem eternidade no coração tem a consciência somente de estar numa terra e tentar viver eternamente nela. Nós vamos morrer. E o versículo 19 diz assim, o que sucede aos filhos dos homens, sucede também com os animais. E o mesmo lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade, e o final das contas é, todos vão morrer. Só que quem tem a eternidade no coração, sabe que é eterno, e estará na presença do Senhor também eternamente. E a pergunta que a gente faz é, temos vivido a vaidade ou temos vivido a verdade? Porque a vaidade corrompe, mas a verdade transforma e nos faz entender o tempo do Senhor. Versículo 20 diz assim, todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, todos ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? A gente pode viver, irmãos, os propósitos do Senhor e entender o tempo do Senhor. O Senhor tem propósito de nos fazer amadurecer a nossa eternidade todos os dias. Não somos dessa terra. De novo essa informação, estamos aqui, mas não somos daqui. João capítulo 17, Jesus orando por nós diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como é que eu faço para lidar com o tempo do Senhor? Entendendo que o Senhor determinou o tempo. Como é que eu faço para lidar com o tempo do Senhor? Entendendo que o Senhor requer o nosso temor. Como é que eu faço para lidar com o tempo do Senhor? Entendendo que o Senhor tem propósito para todas as coisas. Eu queria convidar você a fechar seus olhos, nós vamos orar, depois nós vamos adorar o Senhor e depois a gente recebe a bênção apostólica. Oremos. Paizinho, nos faz entender que tudo é para a glória do Teu nome, Senhor. Ministra aos nossos corações da Tua verdade, da Tua graça e da Tua presença, no nome de Jesus. Amém. Eu anotei algumas coisas da mensagem que o pastor escreveu. É claro que eu não vou, que o pastor pregou, eu não vou pregar de novo, né? Mas ele disse assim, ó, tudo conforme o propósito de Deus, tempo determinado, planejamento de Deus. Deus controla o tempo. Nós somos guiados e administrados no tempo do Deus Kairos. No tempo Kairos, é o tempo de Deus. Governo único e soberano de Jesus. Governo absoluto de Deus.
Não se pode tirar nem colocar nada no tempo determinado por Deus. E ele disse: nós precisamos ter consciência do governo absoluto do Senhor Jesus, porque Ele controla tudo. E a gente, quando Ele disse que ia pregar essa mensagem, me mandou o tema e os tópicos, a gente pensou numa canção que a gente Deus deu o privilégio da gente compor, e fala que o título dela é Jesus, o Todo-Poderoso. E quando a gente compôs essa canção, estava no iniciozinho desse tempo de pandemia, onde a gente estava com toda essa dificuldade, mas a gente sempre creu que esse Jesus que o pastor pregou hoje controla o tempo, e ele já determinou tudo isso que deveria acontecer. E o início da música diz que tudo vai passar, mas por que a gente tem certeza disso que a gente está falando? Porque a sua palavra, aquilo que foi pregado hoje, palavra de Deus, ela nunca vai passar, porque Deus é fiel, e Deus é fiel à sua palavra, e tudo que Ele disse vai se cumprir. Então você que está aí do outro lado, acompanhando a gente, que você possa ser edificado com essa canção, e que Jesus possa ser adorado em primeiro lugar com essa canção também. Amém?
Algumas pessoas pediram oração, então a gente vai orar. Eu queria convidar nosso irmão, o presbítero Rodrigo, para que viesse aqui, estivesse intercedendo. Nós vamos fazer um vinde a mim agora e clamar pelas pessoas que têm pedido de oração. Algumas pessoas pediram oração no grupo, pessoas de Bananal pediram oração, né? Algumas pessoas acometidas aí de coronavírus, né, do nosso relacionamento, e a gente vai clamar no nome de Jesus para que o Senhor continue fazendo o seu planejamento, o Senhor continue executando a sua boa vontade sobre toda a história, porque Ele tem o domínio da história, Ele requer o nosso temor e Ele tem propósito sobre toda a história. Mas nós vamos orar com vocês. Oremos. Querido Deus, Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo, ó Pai, que o Senhor é o nosso Deus soberano, que governa todas as coisas, que traz a bonança, ó Pai, nos nossos corações, nos nossos dias, mas que também, ó Pai, coloca, ó Pai, nas nossas vidas momentos de aflições para que nós possamos crescer, amadurecer. Amém. Para que nós possamos, ó Pai, entender e compreender que só o Senhor é o Deus todo e único poderoso, ó Pai. Aleluia. Nesse momento, ó Pai, diante de algumas colocações de alguns irmãos que foram feitos, nós não conhecemos, ó Pai, as necessidades, mas nós sabemos que o Senhor está no controle. Aleluia. Portanto, meu desejo, meu pedido é que o Senhor aquieta esses corações. Amém, Senhor Jesus. Que o Senhor traga o consolo, Deus. que o Senhor traga a esperança, ó Pai, Aleluia. para que eles possam olhar para o Senhor como autor e consumador da nossa fé. Amém, e viver certo de que tudo coopera para o bem daqueles que amam Aleluia. a Deus. Glórias. E que o Senhor trará as providências necessárias a cada um, Oh, Deus. conforme o teu querer. Portanto, mais uma vez, Senhor, traga paz ao coração Amém. desses queridos. Amém. Esteja cuidando, ó Pai, com teu amor paternal, para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém, Deus. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória. Muito bem, irmãos, que bom estarmos juntos. Hoje é Dia Nacional do Adolescente. Temos um vídeo da Ana Carla, né? É isso? Passa pra gente, não vai embora ainda não, tá bom, irmãos? Um vídeo da nossa irmã Ana Carla. Boa noite a todos. Passando aqui só para deixar um recadinho aí para os nossos adolescentes que estão aí nos assistindo. Hoje é o dia deles, então vou deixar aqui um recado para eles, um recado da palavra. Então eu vou ler aqui lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e versículo 15, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, que esses dois versículos aqui possam ser realidade na vida de cada um de vocês, adolescentes, que vocês possam permanecer naquilo que vocês têm aprendido a respeito da palavra, a respeito da salvação de Jesus Cristo, que vocês vivam realmente em sabedoria, firmados em Cristo Jesus e sendo exemplo, sendo sal e luz aí no mundo. Então, que Deus abençoe vocês e continue fortalecendo cada um de vocês. Olá, hoje eu vou parabenizar cada adolescente, que o Senhor esteja abençoando, fortalecendo a vida de vocês e que a alegria do coração de vocês possam sempre estar na presença do Senhor. Eu vou deixar 2 versículos aqui com vocês. Daniel 1:8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitissem não contaminar-se. E o versículo 19. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Então Daniel e os seus amigos, eles não se contaminaram com as coisas do mundo, com as coisas
com as coisas do rei, que eram sacrificadas a outros ídolos e eram coisas que não agradavam ao Senhor. Então eles resolveram firmemente não se contaminar, e eu deixo para vocês hoje aqui que vocês também possam ter isso no coração de vocês. Não se contaminar com as coisas deste século, com as coisas deste mundo, com aquilo que não agrada ao Senhor. Pois o Senhor é fiel, né? Ele nos ama, Ele cuida de nós e Ele tem o melhor na vida de cada um. E que o desejo do coração de vocês sejam esses, tá? Permanecer firmes na presença e nos caminhos do Senhor, que é o melhor pra gente. Beijo e Deus abençoe vocês. Que a paz seja com os irmãos, amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, como diz Efésios capítulo 6, versículo 23. Forte abraço, Deus abençoe, excelente semana.